Romanos 8:5. Quem vive, eu estou lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Olha aí. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, verso 7, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Que texto forte, hein? Então vamos falar sobre a mentalidade espiritual, ok? Então você vê aqui o apóstolo Paulo falando sobre dois tipos de mente: a mente carnal e a mente espiritual. E ele diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para e quem tem a mente do Espírito tem a mente voltada para o Espírito, ok? Então quem tem a mente da carne vai sempre desejar as coisas carnais. Quem tem a mente voltada para o Espírito vai desejar as coisas espirituais. Quais os ensinos que precisamos tirar deste texto da palavra? Quem é crente aqui? Levante a mão. Muito bem. Então, se você é crente, você precisa ter uma mente. Qual é a mente que você precisa ter? A mente de Cristo? Sim ou não? Porque diz aqui que a mentalidade da carne cogita das coisas da carne, ela se volta para as coisas da carne, amém? Enquanto que a mente do Espírito vai se voltar para a mente do Espírito. Então eu quero falar um pouco sobre mentalidade, ok? Mentalidade, repita comigo, diga mentalidade. O que é mentalidade? Nós precisamos entender o que é mentalidade. Mentalidade é um formato mental, é um padrão mental que criamos para nós. E todo padrão mental vai, de alguma forma, conduzir a nossa vida, ok? Todo padrão mental vai conduzir sua vida. Na maioria dos casos, na maioria das pessoas, o que conduz a vida delas é a sua maneira de pensar. E Paulo está falando de mentalidade, da forma de pensar, mas ele coloca aqui dois tipos de mente: as pessoas que pensam pela mente carnal e as pessoas que desenvolvem a mente espiritual. Então, a sua mente te levará para determinadas preferências. Se a tua mentalidade ela é espiritual, consequentemente, você vai se voltar para as coisas espirituais. Mas se a tua mente, se a tua mentalidade for para o lado carnal, consequentemente, as tuas ações, as tuas atitudes, as tuas preferências serão para onde? Para a carne. Então, a mente, segundo o texto aqui, ele diz que a mentalidade carnal, ela é inimiga do Espírito. Repita comigo, diga: a mente carnal é inimiga do Espírito. Então, se você quiser ser uma pessoa espiritual, você vai ter que se livrar da mente carnal. Ok? Porque se não se livrar da mente carnal, você vai ser inimigo do Espírito.
O Espírito de Deus não pode habitar em você. Agora vamos falar um pouco mais sobre mentalidade. Mentalidade, que eu falei, é um padrão mental, é uma forma de pensar, são crenças, são comportamentos, são hábitos, são atitudes, são ações, vão criando a nossa forma de pensar. E cada pessoa que cria a sua maneira de pensar, ela vai conduzir a sua vida pela sua forma de pensar. Você já deve ter conhecido alguma pessoa, você já deve ter conversado com alguma pessoa, que você fala com ela, ela está errada, você sabe que ela está errada, todo mundo sabe que ela está errada, mas ela diz, esta é a minha maneira de pensar. O que ela quer dizer? Eu não mudo o meu pensamento, esse é o meu padrão, e consequentemente o padrão mental será o padrão comportamental. A pessoa agirá de acordo com o que pensa, a pessoa agirá de acordo com a sua mente, a pessoa agirá de acordo com o que pensa. E a maioria das pessoas que têm uma vida arruinada, elas têm uma vida arruinada porque pensam naquele nível, elas pensam daquela forma, elas pensam daquela maneira. Quantos estão entendendo? Então, muita gente tem um tipo de vida por causa da sua forma de pensar. E o pior é que a maioria delas não mudam. Mas o que Paulo está sugerindo, que chega um determinado tempo que nós precisamos tomar uma posição na nossa vida, de fazermos uma coisa que chamamos de mudança de mentalidade. O que hoje a neurociência está chamando de mindset, que é uma palavra inglesa, que significa mudança de configurações mentais, de mente. Reconfigure sua mente. Então Paulo já está dizendo isso. Ele está dizendo, se você não mudar a sua mentalidade pelos padrões espirituais, você será uma pessoa carnal. Toda mente carnal, ela quer algo que vai de confronto ao espírito. Uma pessoa que tem mentalidade carnal, ela nunca vai querer ser uma pessoa de oração, de adoração, de santidade, de entrega, de busca. Ela não pode pensar com a mente do espírito. O texto diz, toda pessoa que tem a mente carnal, ela se volta para o que é carnal. E aquilo que você pensa ou busca, ou concentra as suas forças, o seu foco, se torna o seu alimento. E aquilo que te alimenta, fortalece, cria fortalezas dentro de você. Então fala para o seu irmão, diga, aquilo que você alimenta, a sua vida, se tornará uma fortaleza dentro de você. O que é que você alimenta? Você alimenta seu espírito? Você alimenta uma mente espiritual ou você alimenta a sua carne? Porque aquilo que você alimenta se tornará uma fortaleza dentro de você. Tem gente que diz assim, eu não consigo me libertar de determinada situação, de determinado comportamento, de determinado hábito, de determinado vício. Eu não tenho forças. E claro, você nunca vai ter forças para vencer, porque você o alimenta todos os dias. Você alimenta pela sua mentalidade, pela sua maneira de pensar, e você alimenta pela sua prática, porque o teu pensamento gera dentro de você, já falei isso aqui 1 milhão de vezes,
que existe um modelo padronizado, que é mente, pensamento, que gera sentimento, que gera ação. Então você pensa, vai sentir desejo, vontade e vai fazer. Por isso que a mentalidade do espírito, quando você desenvolve a mente do espírito, você começa a pensar nas coisas espirituais, você começa a criar sentimentos espirituais, desejos espirituais, vontades espirituais, e logo você vai estar praticando coisas espirituais. Quem está entendendo? Aí você vê uma pessoa dizer: eu não consigo viver na espiritualidade. Claro, volto a dizer para você, você está pensando sempre nas coisas terrenas, nas coisas temporais, nas coisas carnais. Você vive pensando, focando naquilo. Aquilo que você foca, você cria sentimentos. Aquilo que você pensa muito, você finda criando um ambiente emocional. Aí quando você cria aquele ambiente emocional, ele gera desejos, ele gera vontade. Ele gera um estado que te leva a fazer. E daqui a pouco você começa, você se percebe fazendo as coisas. Aí você diz assim: parece que já está no automático. Por que eu ando fazendo determinadas coisas que não deveria fazer? Tudo é a sua mentalidade. Aí você vai usar o argumento que Paulo disse para os coríntios: o mal que eu não quero fazer, o bem que eu gostaria muito de fazer, eu não faço. Você já percebeu que nós sempre estamos no campo da vontade? Né? A gente pisa na bola, erra em determinado ponto e diz assim: meu Deus, eu não queria fazer isso, não queria, mas fez. Aí você diz assim: eu queria fazer tantas coisas boas, mas não faço. Por que você não faz? Porque o seu padrão de mente não está configurado para aquilo que você quer. O que você quer? Você quer crescer espiritualmente? Então busque uma forma de trabalhar sua mentalidade para o crescimento espiritual. O que te alimenta espiritualmente? Lembra que eu falei aqui? Aquilo que você alimenta cria fortalezas dentro de você. Se você alimentar culpas, as suas culpas dominarão você. E você vive com esse desejo, com esse pensamento de culpa, por uma coisa que você fez ou deixou de fazer. E isso acompanha você. A culpa vai se tornando mais forte. Isso é mente. Amém? Se você alimentar seu medo, o medo vai aumentar e se tornará mais poderoso, maior do que você. E quando você se percebe, você é dominado pelo medo. Aquilo que você alimenta na sua vida se tornará forte, se tornará uma fortaleza e manterá você firme naquele propósito. Você está entendendo? Então fala para o seu vizinho, diga: não alimente medo, não alimente culpa, diga: não alimente coisas erradas. Lembra que se você alimentar uma tentação, chega uma hora que essa tentação vai te ganhar. Isso é mente. A maioria das pessoas que falham, que caem em pecado, que erram, não fazem de imediato. A maioria delas alimentaram tentação, deram espaço para a tentação cresceu, se fortaleceu, e chega uma hora que a pessoa cede. Então tudo começa no pensamento. Pensamento gera a emoção. As emoções criam comportamento, ação, atitude. Então o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado com a sua mente, porque se a sua mente for plenamente carnal, ela vai se voltar para esse tipo, o que alimenta a carne em você.
Você vai pensar em tudo que é o que alimenta a sua carne. O que vai rolar pelo seu pensamento é tudo que é carnal. Tudo que vai alimentar essa fraqueza dentro de você, esse padrão dentro de você, é o que você vai preferir. Entende? Para onde você for, você está sozinho, está pensando, a tua mente é carnal. Você está com outra pessoa, a tua mente é carnal. Onde você estiver, a sua mente é voltada para os padrões carnais. E tudo que é carnal é inimigo do Espírito. Amém? E Deus nos chamou para sermos o quê? Espirituais. Amém? Para termos a mente de Cristo, para termos uma mente santa, para termos uma mente abençoada, para termos uma mente pautada na palavra, sim ou não? Diga para o seu vizinho, diga, se você alimentar a sua mente carnal, ela vai se tornar forte, ela vai vencer você, ela vai abater o espírito que está dentro de você, o seu espírito. Diga então, diga, se você alimentar a incredulidade e tudo aquilo que é negativo, o negativismo na sua vida, isso vai consumir tua fé. Você entendeu? Conhece uma pessoa que tem mente negativa, que tudo é negativo, que não vai dar certo, que não está correto, mente incrédula, a mente incrédula, ela combate a fé. A mente incrédula anula o poder da palavra de Deus. Toda mente incrédula anula a ação e a eficácia de Deus na vida de qualquer pessoa. Conversa com uma pessoa incrédula, descrente, que vive com um discurso de negativismo, e você vai ver como essa pessoa vai deixar em você um vírus. Você termina de conversar com as pessoas, você também está negativo. Você está pensando negativo, você está cheio de fé. Ou vai dar tudo certo, está motivado, está pilhado, está em 220. Aí você vai conversar com uma pessoa que está completamente com a mente incrédula, negativa. Quando você acaba de conversar, aquela motivação já está lá embaixo. Você diz, o que houve? O que houve? Que você pegou o vírus de quem é negativo. Então a sugestão da palavra de Deus é: livre-se da mente carnal e busque a mente do Espírito. Porque a mente espiritual vai cogitar de coisas espirituais, vai buscar coisas espirituais toda hora. Amém? Ela não vai dar lugar para o que é carnal. Sabe por que as pessoas acabam pecando e errando e falhando e se desviando e indo para caminhos errados? Porque elas abrem precedente para uma mente carnal. Mente carnal, volto a dizer, são padrões, são pensamentos, é uma cultura, são ideias. Entende? São ideias que entram e formatam a mentalidade da pessoa. E como eu disse para você, nós revelamos isso, mas tudo acontece no campo da mente. Sua mente, seus sentimentos e suas ações. Por isso que a nossa mente precisa estar coordenada pelo Espírito Santo, administrada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa mente precisa estar permeada da palavra de Deus, das promessas de Deus, da vitória de Deus, porque esta mente, completamente espiritual, ela vai nos governar. Nós somos governados pela nossa mente, mas se a sua mente for carnal, ela vai te governar para o que é carnal. Quem está entendendo? Mas se a sua mente é espiritual, ela vai te governar para o que é espiritual. Você está entendendo? E você não falha. Por quê?
A sua mente te leva para isso, em nome de Jesus. Agora, se a nossa mente carnal tem tanto poder para nos afastar de Deus, para gerar ambientes em nós, e nos levar a praticar coisas que nos afastam de Deus, o apóstolo Paulo diz aqui, que não se submete, a mente carnal não se submete à lei de Deus e nem pode se submeter. Porque ela não consegue entender a dimensão da lei de Deus e a importância da lei de Deus na sua vida. Toda pessoa que tem a mente carnal, você fala do evangelho, entra por aqui, sai por aqui. Você fala de princípios de Deus, entra, mas não fica. A pessoa ouve, mas não obedece. Porque a mente carnal não se submete. Ele diz, você lê o texto. O versículo 8 diz, a mente carnal não se submete a Deus e nem pode se submeter. Não se submete à lei de Deus. E o que é que nos educa? O que é que nos fortalece? O que é que cria em você estruturas? É a palavra, é a lei de Deus. Olha, quando você serve a Deus, esteja pronto para uma coisa. Para quê? Para a desconstrução de padrões que nós carregamos dentro de nós, que nós trazemos padrões mentais, maneiras de pensar, às vezes religiosas, às vezes de casa, do papai e da mamãe, às vezes educadoras, que recebemos de pessoas que de alguma forma tiveram influência para nos ensinar. Estão entendendo? Às vezes mentalidade cultural, às vezes mentalidade geográfica. Você sabia que tem mentalidade geográfica? Pega uma pessoa que nasceu dentro de uma comunidade, não saiu de lá para nada. Ele ouve, o que ele vê, se torna padrão, cria a sua maneira de pensar. E pega uma pessoa que se criou numa urbe desenvolvida, teve acesso à educação, à informação, veio de uma família que influenciou positivamente, bota as duas para pensar, para conversar, trocar ideias, você vai ver uma diferença. Padrão, nós trazemos isso, e isso influencia na nossa fé? Sim, porque se não estivermos preparados para chegar em Cristo, em Deus, e desconstruir esses padrões que recebemos, infelizmente não viveremos intensamente o que Deus tem para nós. Está entendendo? Então esteja preparado para a desconstrução, para ser reconstruído. Amém? Tem coisa que precisa sair da sua vida, mas não é da sua vida porque você é ruim. Não, tem que sair da sua vida porque entrou na sua mente e formatou você e criou um padrão em você. E você diz que é daquele jeito e que não pode mudar, que ninguém pode mudar você. Bom, a palavra de Deus diz que você precisa ser mudado. A sua maneira de pensar é necessária ser mudada. Amém? Pela mente de Cristo, pela mente espiritual, pela mente de Deus. Agora, quem te faz pensar, ou quem cria padrão de pensamento, é a palavra. Você agora pensa pelo padrão da palavra, pelos princípios da palavra. O que a palavra de Deus diz, é como você deve pensar. Sim ou não? Isso é desconstrução de padrões errados, de padrões antigos. Entendeu? Você já viu aquele ditado, virou moda, da Gabriela, cravo e canela? Qual é a ideia que se tem da Gabriela?
Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi ou vivo assim, e vou morrer assim. Você entendeu? Só que quando você chega diante do padrão de Deus, que é a mentalidade espiritual, Deus diz: você nasceu assim, mas você vai mudar sim, você vai ser transformado sim, você vai ser reconfigurado sim, você vai ser liberto sim, e você vai receber uma nova maneira de pensar a vida. Amém? Você vai ter outra ótica sobre o reino. É interessante que a mente muda tudo, até a sua maneira de ver, sua maneira de olhar para o mundo, sua maneira de olhar para os outros, sua maneira de falar, de se expressar, de comunicar-se com o mundo. Sua mudança de mente faz você olhar para a tua casa, para a tua família e ver de outra forma. A sua mudança de mentalidade muda seu estilo de casamento, de família, porque faz você olhar diferente para a sua família. Você entendeu o que é o poder da mentalidade? De uma mudança de mentalidade? Então o Senhor quer mudar a sua mente. Fala aí para o seu vizinho, diga: Deus agora quer que você use a energia negativa da mente carnal para uma coisa positiva. Diga: para alimentar sua fé, para alimentar esperança, fala, para alimentar vida, alegria, prazer, uma nova forma de viver. Você vai olhar para a vida de outro ângulo. Amém ou não? Hoje nós estávamos conversando, hoje à tarde, Guatemi e Patrícia, e nós estávamos falando exatamente sobre como as pessoas se comportam. Vamos usar aqui, né, o exemplo, por exemplo, da Coreia do Norte. Pessoas de 30, 40 anos não sabem que existe esse mundo aqui que nós vivemos, porque eles vivem dentro de uma caixa que foi ensinado para eles. Eles não têm acesso à internet, eles não têm shopping, eles não vão para shopping, eles só sabem que o que existe daquilo que o governo mostra para eles. Se pegar um jovem daquele e trouxer para o nosso mundo, ele se perde. Eles têm toda a tecnologia, eles têm várias tecnologias que nós não temos, mas eles não têm uma coisa que nós temos: eles não têm a liberdade de pensar. Entende? Agora, o que eu quero dizer com isso? Que de acordo com o que nos formata mentalmente, nós reagiremos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês reagiram com atitudes carnais, porque a mente de vocês é carnais. Vocês nasceram dentro deste padrão. Mas agora é hora de reconfigurar, de mudar. Deus tem coisas diferentes para você. Deus tem coisas novas para você. Deus tem uma forma de pensar maior. Deus quer te elevar maior, de um nível que você não conhece. A mente de Cristo, a mente de Deus, não é para te prender, não é para te colocar dentro de uma caixa. Deus te salvou, te libertou e te deu uma mentalidade que está acima de tudo o que é carnal e padrão mental. Carnal, humano. Amém? Deus nos deu algo muito maior e precisamos compreender isso tudo. Aleluia? Então use isso para alimentar a sua fé, para viver uma vida extraordinária. Amém?
para buscar o que você ainda não experimentou em Deus, em Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho aí, diga: aquilo que você nutre, que você alimenta continuamente, será o que se fortalecerá dentro de você e consumirá a sua vida por completo. Portanto, nutra as verdades de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Diga: nutra a sua alma, nutra a sua mente com a palavra do Senhor, diariamente. E ela vai criar um padrão para você. Amém? Vai criar uma forma de pensar. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tome cuidado também, porque a Bíblia, ela forma um padrão mental para pessoas que não gostam de pensar. Viu? Eu conheço muito crente que distorce a Bíblia, pega textos bíblicos e cria o seu próprio padrão. Você está entendendo? Então a Bíblia também se tornou uma inspiração para tudo, para maluco. Tem maluco que criou uma denominação em cima da Bíblia, inspirado na Bíblia. Tem um cara que criou a igreja que permite o adultério porque ele leu na Bíblia, se inspirou ali. Você já viu isso? Entende? Porque ele encontra essa verdade lá. Sabe por quê? Todos nós, diga, todos nós temos uma verdade particular dentro de nós. E nós vivemos por essa verdade. Nós defendemos essa verdade. Agora, não é esse tipo de mentalidade que queremos, que Deus está nos ensinando. A mentalidade que Ele está nos ensinando é uma mentalidade livre. Amém? Eu sou livre. Eu leio a Bíblia. Eu me inspiro nela. Ela cria padrão em mim. Mas não aquele padrão que coloca uma viseira em mim e só me faz olhar para aquela coisa. Nós temos a mente de Cristo, amém, querido? Temos uma mente ungida. Nosso pensamento é ungido. Nosso pensamento é do céu, é do Espírito Santo. E o Espírito Santo não escraviza ninguém. Deus é tão bom que não coloca porta no reino. Você sabia que o reino não tem porta? A porta é Jesus. Vai dizer, a porta é Jesus. É, mas é só de entrada. Não tem chave. Entrou, quer sair, está livre. Entende? Agora, você precisa entender que para ser do reino de Deus, precisamos ter a mente espiritual. É a mente espiritual que nos faz discernir todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Inclusive denunciar o que está errado em nós mesmos. Porque o maior análise de uma vida é o autoanálise. Entende? É você examinar-se a si próprio, o que Paulo fala aos Coríntios, examinai, cada um examine-se a si mesmo. Então, esse é o melhor exame, análise que alguém pode fazer, é o autoexame, é o autoanálise. Quando você decide fazer isso, você vai, com certeza, ser um autocrítico. Vai definir o que precisa sair. Vai ver o que precisa mudar. Amém? Porque nós trazemos traços conosco. Nunca esqueça disso. Por isso que precisamos ser desconstruídos o tempo todo. Trazemos traços
traços da infância, traços da criação, traços da religião que tivemos, principalmente se nascemos numa família religiosa. Tome cuidado com o espírito de religiosidade. Tá? Ele é muito maquiado. Ele é muito bem disfarçado. Né? A Bíblia diz isso, que tem gente que tem cara de piedoso, mas não é. A Bíblia diz. É uma falsa piedade. Tudo começa na sua mente. Então levante sua mão e diga assim: eu tenho a mente espiritual. Diga: eu renuncio à mente carnal. Diga: a minha mente é a mente de Cristo. Eu tomo posse da mente de Cristo. Não abro mão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquemos de pé, vamos orar. Vamos agradecer aí. Receba essa palavra em seu coração.